José explica os sonhos. Depois disto, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor. O faraó, encolerizado contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, mandou-os encarcerar na casa do chefe da guarda, na prisão onde se encontrava detido José. O chefe da guarda associou-lhes José para os servir. Havia já um certo tempo que estavam detidos. Quando os dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho numa mesma noite, cada um o seu, com seu sentido particular. Quando José voltou junto deles no dia seguinte, pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou então aos oficiais do faraó, detidos com ele na casa do seu senhor: por que tendes hoje um ar sombrio? Tivemos um sonho, responderam, e não há ninguém para nos interpretar. Porventura não pertence a Deus, replicou José, a interpretação dos sonhos? Rogo-vos que os conteis. E o copeiro Mor contou seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma cepa que estava diante de mim, e nesta cepa 3 varas que pareciam brotar. Saiu uma flor e seus cachos deram uvas maduras. Eu tinha na mão a taça do faraó. Tomei as uvas e espremi-as na taça, que entreguei na mão do faraó. José disse-lhe: eis o significado dos seus sonhos. As 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te reabilitará em suas funções. Apresentarás ao faraó sua taça como fazias antes, quando eras seu copeiro. Quando fores feliz, lembra-te de mim, e faze-me o favor de recomendar-me ao faraó, para que ele me tire desta prisão. Porque é por um rapto que fui tirado da terra dos hebreus, e aqui igualmente eu nada fiz para merecer a prisão. O padeiro Mor, vendo que José tinha dado uma boa interpretação, disse-lhe: eu também, meu sonho, levava sobre minha cabeça 3 cestas de pão branco. Nas de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nas na cesta que estava sobre minha cabeça. Eis, disse José, o que significa isto. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça, ele te suspenderá numa forca, e as aves devorarão a tua carne. No 3º dia celebrava-se o aniversário natalício do faraó. Ele ofereceu um banquete a todo o seu pessoal. Ele levantou a cabeça do copeiro Mor e do padeiro Mor, no meio de todos os seus servos. Restabeleceu no seu cargo o copeiro Mor, que apresentou novamente a taça ao faraó, e mandou suspender no patíbulo o padeiro Mor, segundo a interpretação que José lhes havia dado. Mas o copeiro Mor não pensou mais em José, esqueceu-o. Os sonhos do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas, eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me meter na prisão em casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamo-lhes nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um o seu.
Os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Este disse-lhe: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas que se puseram a pastar na avedura. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais vi em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre, e como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nesta altura despertei. Tive outro sonho. Via levar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e bem belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida, e as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isto aos mágicos, nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas, igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias saíram em seguida, são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância do Egito. A fome devastará o país, e a abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente para pô-lo à testa do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos desses bons anos que vêm e armazenarão trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Estes mantimentos formarão o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. José, primeiro-ministro. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isto, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio como tu. Tu mesmo será posto às frentes de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à testa de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se de vestes de linho fino, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro.